Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25, diz o seguinte: Jesus dizia-lhes ainda: Traz-se porventura a candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é para ser posta no candeeiro? Porque nada há oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E ele prosseguiu: Cuidai com o que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem se lhe tirará até o que tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ajudar agora você a compreender esse texto, né? Parece um texto muito simples porque é pequeno, mas ele tem algumas particularidades que a gente precisa atentar para poder entender bem o que Jesus estava dizendo aqui, né? O que Jesus quis dizer. Nestes versículos, Marcos, o evangelista, ele reuniu, na verdade, 4 parábolas de um gênero que a gente chama de machal. Eu vou dizer já qual é a característica. Mas veja que a primeira coisa que a gente tem que atentar é que aqui, na verdade, são 4 parábolas diferentes. Uma em cada versículo praticamente está sendo posta, que Marcos, habilidosamente, ele deu um jeito de unir, digamos assim, de dar uma sequência, tanto que quando a gente lê, parece até que é um discurso mesmo concatenado, né? Mas não são 4 parábolas de um gênero chamado machal, que tem as seguintes características. Elas eram parábolas pequenas, como você pode observar, né? Até porque não dava para escrever 4 parábolas longas em 5 versículos, né? A parábola chamada machal, ela era pequena e se prestava a diversas interpretações. É como se fosse, talvez esteja mais próximo de um provérbio do que propriamente de uma parábola, sabe? A gente também tem muitos provérbios no nosso cotidiano e que as pessoas podem entender de maneira diferente, tipo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Dependendo do contexto, você entende de outro jeito, né? Quem não tem cão caça com gato. Tem uma linha de raciocínio, né, que está contido no próprio provérbio, mas dependendo do contexto, da situação, isso se presta a diversas interpretações. Aqui vamos separar as 4 parábolas brevemente para você entender quais são essas 4 e que interpretação diferente pode ser dada. Eu vou dizer pelo menos 2 interpretações diferentes que podem ser dadas, mas existem outras, dependendo inclusive do modo como você lê o texto, assim como nós estamos lendo agora, né? Do modo como você escuta Deus, se coloca diante de Deus, essa parábola ainda pode ter uma outra interpretação direcionada diretamente para a sua realidade e para a sua vida. Mas, por exemplo, no versículo 21, traz-se porventura uma candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Candeia aqui pode ser traduzido por lâmpada também, é como se fosse uma tocha, né, que servia naquela época para iluminar. E Jesus diz: oxe, como é que vocês trazem? Vocês não vão trazer vai pegar uma casa, e aqui provavelmente Jesus imaginava as casas da Palestina, que não tinham muitos cômodos, as casas dos pobres, né? Era praticamente um cômodo só, então trazia somente uma lâmpada, uma luz acesa de fogo, para iluminar toda aquela casa. Jesus diz: não se coloca debaixo da cama, e nem se coloca debaixo do alqueire. Alqueire aqui não é alqueire de terra não, viu? Alqueire de terra depois, essa terminologia foi que depois assumiu essa conotação de alqueire de terra. Mas alqueire, originalmente falando, é um cesto, geralmente um cesto que era usado para carregar, para levar coisas no lombo dos animais, mais ou menos como
As pessoas mais antigas ainda viram, né, jumento carregando com aqueles caixões grandes, né? No sertão se usou muito de madeira, naquela época se usava de palha, né, como se fossem grandes cestos. E quando Jesus diz não se coloca debaixo, é porque seria uma coisa fora do bom senso, né? Você acender uma lâmpada, botar dentro da sala de casa e depois colocar uma cesta em cima. Quer dizer, vai apagar completamente, não vai deixar que aquela luz ilumine, né? Então, esta parábola, ela pode ter, por exemplo, o sentido de agir com bom senso. Você pode entender dessa maneira, né? Quando Jesus diz não se faz isso, ou seja, a gente pode levar isso para outras situações da nossa vida, né? Não façamos ações fora do bom senso, fora do razoável. Não cometamos erros. Tem pessoas que cometem erros crassos, né? Erros simples, coisas que não se podia errar, né? A gente é como se fosse uma bobagem, fazer bobagens na vida, né? A gente faz bobagens na vida, mas é um erro, né? Jesus diz, não, vamos agir com bom senso. Você pode entender essa parábola sob essa perspectiva. Ou você pode entender essa parábola como Jesus alertando você para não esconder a sua fé, porque a luz na Bíblia tem muito o sentido da fé, né? Então, quando fala-se de luz pode representar a sua fé, o seu amor, a sua crença em Deus, né? Então, Jesus pode estar dizendo aqui, pode ser entendido por nós, não esconda a sua fé, não por medo ou por receio de incomodar alguém, não esconda, porque essa fé, a sua fé, o seu testemunho de vida deve brilhar para o mundo, né? Aí vem o versículo 22. O versículo 22 diz, nada há oculto que não deva ser descoberto, ou nada há oculto que não venha à luz, né? Aqui pode ser duas interpretações possíveis. A primeira tome cuidado tome cuidado com a mentira, porque nada há de oculto que não venha a ser de algum modo descoberto, percebido, mesmo já aqui na nossa realidade, mas se alguma coisa não ficar clara nessa realidade, no dia do juízo, o seu juízo particular, ficará, né? Então, cuidado com a mentira. Essa parábola ela tem semelhança com o ditado que nós utilizamos na nossa cultura. A mentira tem pernas curtas, as pessoas dizem, né? Então, cuidado, porque às vezes, se você começar a mentir muito, mais cedo ou mais tarde, isso vai começar a ficar qualificado como mentira e vai ser uma causa de vergonha, né, para você. É melhor dizer a verdade. A outra mensagem possível seria, haverá um juízo particular. Você será submetido a um juízo particular. Então, mesmo que você consiga ocultar dos homens certas coisas, mas no juízo particular isso não será possível, né? Porque a luz de Deus será projetada sobre a sua consciência e haverá clareza a respeito de todas as suas intenções. Dois sentidos, uma única parábola. Terceira parábola, aqui já está no versículo 24. Jesus diz, cuidado com o que ouvis, com a medida com que medides, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Aqui você pode entender, talvez o sentido mais direto seja esse, cuidado com o julgamento que você faz das pessoas. Com isso não quer dizer que você não pode julgar, não pode fazer julgamentos de ofício, como por exemplo ofício de pai, de mãe, de professor, de juiz de direito, ou julgamento de discernimento, julgar situações para fazer escolhas, tomar discernimento, fazer discernimento de vida, né? Ou o julgamento até daquilo que as pessoas dizem. A gente tem que julgar as pessoas, né? Os discursos das pessoas, a gente tem que julgar. Mas Jesus está alertando para a medida, né? A medida de fazer esse julgamento é a misericórdia, é a cautela, é você realmente averiguar as notícias e os fatos objetivamente falando. Cuidado para não julgar com base em boatos,
né? Hoje em dia nós temos muito essa problemática, né, de fake news, de encaminhamento de informações que se disseminam com uma rapidez impressionante. Cuidado, é preciso tomar cuidado, porque se você fizer isso, né, com essa medida desordenada, sem pensar nos fatos, sem pensar nas consequências que isso pode trazer para as pessoas, então as pessoas também poderão agir do mesmo modo com você, tá? Então aqui também tem um ditado correspondente na nossa cultura: quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Ou seja, quem mente, quem julga desproporcionadamente com base em boatos, também pode sofrer a mesma coisa. Então Jesus está fazendo essa alerta. Outro sentido decorrente deste primeiro seria: seja misericordioso, né? Na hora de lidar com as pessoas, considere as suas fraquezas, as suas dificuldades, os seus limites, né? Na hora até de emitir um julgamento, considere essas coisas. Então veja que as parábolas, elas são pequenas, mas elas se prestam a diversas interpretações, todas elas muito importantes para a nossa vivência, para a vivência do Evangelho, né? Versículo 25, a quarta parábola, a última parábola que está aqui relacionada, né? Ao que tem lhe será dado, e ao que não tem se lhe tirará até o que tem. Ora, essa é mais enigmática ainda, né? Chega a ser meio que um trava-língua. Mas não é tão difícil também de a gente entender, porque o sentido mais certo dessa parábola é chamar a atenção para aquilo que a gente constrói na vida, né? Porque uma pessoa pode pensar que a vida plena, a felicidade, é, por exemplo, ter muito dinheiro, ter status, ter riquezas, ter, sucesso, essas coisas. E aí Jesus diz, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, porque ao que tem lhe será dado, e ao que não tem lhe será tirado até o que tem. Ou seja, se você pensar que a felicidade, a vida plena está somente nisso, né, em ganhar dinheiro e ter status, e para isso não se importar de oprimir as pessoas, de concorrer com as pessoas, de ferir as pessoas para poder alcançar os seus objetivos. Hoje em dia tem muito isso, né? Tem muito essa coisa de vá até o fim, lute pelos seus sonhos, mas às vezes não se diz que tem que se lutar, mas lutar com justiça, né? Cuidado para não, nessa luta desenfreada, nessa coisa de querer alcançar objetivos, a gente não acabar passando por cima dos outros, ferindo os outros, né? Porque se alguém faz isso, ele pode até atingir grandes objetivos na vida, mas ele não terá construído uma vida plena, pautada na justiça e no amor ao próximo. Aí Jesus diz, olha, quem não tem vida plena, amor ao próximo, lhe será tirado até aquilo que tem, ou até aquilo que julga ter, né? Que é o seu sucesso, né? Aquilo que ele alcançou, né? Então, ao que tem lhe será dado, ou seja, quem tem felicidade, quem tem vida plena porque ama ao próximo, no juízo final será lhe dado mais vida plena. Mas quem tem somente a vida deste mundo, a vida dos sucessos deste mundo, no dia do juízo será tirado até aquilo que ele tem, até aquilo que ele julga ter, né? A mesma coisa você pode aplicar com relação às riquezas, né? Precisa tomar muito cuidado com as riquezas, porque quem tem amor, né? Quem tem uma riqueza de coração, riqueza interior, a riqueza das virtudes, da bondade, essa pessoa no dia do juízo lhe será acrescentada ainda mais riquezas. Mas quem não tem essas riquezas será tirado dela até as riquezas que ela pensa que tem, né? Vamos aplicar outra coisa, a sabedoria, né? Existe a sabedoria que vem do alto, a sabedoria do céu, a sabedoria da vida, né? A sabedoria que provém do próprio Deus. E existem aquelas pessoas que acham que são sábias a ponto até de desacreditar de Deus,
Não existem essas pessoas? Então, aqui a parábola está dizendo, olha, no dia do juízo final, né, quem tem sabedoria, sabedoria divina, lhe será acrescentada ainda mais. Mas quem não tem essa sabedoria divina, lhe será tirada até a outra sabedoria que ele pensa que é sabedoria. Né? Então esse é o sentido, claro, o sentido desta parábola, o sentido principal. Espero que eu tenha me feito explicar para ajudar você a entender o texto. E por fim, para que a gente entenda bem o texto, veja que no centro da parábola, eu coloquei uma parábola no versículo 21, uma parábola no versículo 22, outra no versículo 24, outra no versículo 25. E o versículo do meio, né, Marcos coloca no centro dessas 4 parábolas, até para fazer a conexão, né, para fazer a junção, para tornar a coisa mais ou menos lógica, como se fosse um único discurso. No centro, esta expressão: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, chamando-nos, né, a meditação, a contemplação, a reflexão a respeito dessas parábolas, para que nós possamos extrair delas o máximo possível de lições para a nossa vida. Essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, pode ter esse significado, né? Se você prestar atenção, você vai extrair destas parábolas o máximo que ela pode dar a você, ou o máximo que você pode receber, porque a palavra de Deus é inesgotável, né? O máximo que você pode receber, o máximo de lição possível para poder aplicar concretamente na sua vida, na sua vivência do Evangelho. Então, meus irmãos, agora eu convido você a uma leitura sob essa perspectiva, né? Jesus diz isso, então vamos fazer isso, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a gente já consagra os nossos ouvidos ao Espírito Santo, que ele nos ajude, né, a ouvindo essa palavra novamente, ela possa entrar no nosso interior com uma ação, né, já com uma ação produtora, produzindo em nós os frutos que são necessários, e que a gente esgote essa reflexão. Então, veja bem, vamos lá. Vamos fazer agora a segunda leitura, bem devagar, né, para que a gente possa extrair essa lição, estas lições que Deus tem para nós. E você vai observar que vai ter um rema, um desses versículos talvez salte mais ao seu coração, porque vai entrar diretamente na sua realidade. Eu quero que logo depois da oração você compartilhe comigo aqui no chat. Dizia-lhes ainda, aqui, claro, conforme entendido, é Jesus que diz: traz-se porventura a candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama, né? A luz, alqueire, né? Aquele cesto que cobriria a luz, ou debaixo da cama. Não é razoável isso. Não é para ser posta no candeeiro, ou seja, no lugar onde se visibilize, né? Então, o nosso testemunho de fé também não é para ser exposto para o mundo, né? Porque nada há oculto que não deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Traduz-se: cuidado com a mentira. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o centro da coisa. Ele prosseguiu: cuidai com o que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Ou seja, cuidado com aquilo que você escuta, sobretudo a respeito dos outros, e que causa opiniões a respeito delas, a respeito deles. Toma cuidado, averigua se os fatos são verdadeiros, para que você não fique dizendo mentiras por aí. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, se lhe tirará até o que tem. E aí eu convido você, nesse momento, já iniciando a nossa
oração, né? Eu convido você a pensar o que você tem. Se o que você tem realmente é a riqueza do alto, é uma riqueza que vem de Deus, ou que tem valor humano, né? Ou se você persegue somente os bens materiais ou sucessos, né? Um crescimento meramente humano, às vezes utilizando a própria religião, né? Para isso. Então meditemos no que nós temos. O que nós temos, ofereçamos ao Senhor. E o que não temos, peçamos ao Senhor. A começar pela capacidade de ouvir a palavra. Porque palavra de salvação vem de Jesus, vem dele. Palavra de salvação. Você sabe, cante comigo. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar, por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar, tua palavra queremos guardar. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Sim, Senhor, nós abrimos nosso coração. Nós abrimos nosso coração para escutar a Tua palavra. Que cada coisa que foi dita nestes textos, através dessas parábolas breves, escritas pelo evangelista São Marcos, ressoem na nossa vida. E que nós possamos retirar o máximo de lição possível. Eu sei que o Teu Espírito Santo está falando com cada pessoa que participa comigo neste momento. Eu sei disso, porque o Teu Espírito Santo nunca deixa de comunicar a sua mensagem àqueles que se abrem. Então nós estamos abertos a Ti, Senhor. Toda a nossa vida é para Ti. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti. Dê seu coração comigo ao Senhor. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti, Senhor. Meu coração é para Ti. Porque Tu me deste a vida, porque Tu me deste o existir, porque Tu me destes o carinho
me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Sim, nosso coração é para ti, Senhor. Nosso coração entregue a ti. Entregue agora ao Senhor seu coração, sua vida, tudo que você é. Neste exercício de oração e de resposta. Essas lições, Senhor, que nós aprendemos essa noite, ajudai-nos a aplicar na nossa vida. Ajudai-nos. Que nós hajamos com bom senso. Sejamos razoáveis nas nossas decisões. Não julguemos as pessoas pela aparência. Não mintamos. Sejamos misericordiosos e busquemos os bens que realmente interessam, os bens realmente importantes. Toca, Senhor, o coração agora desta pessoa que está muito entristecida porque não conseguiu uma coisa, não conseguiu algo que ela esperava. Toca o coração dela. Pode ser, Senhor, que tu estejas preservando-a de um mal. Fazei-a aceitar com resignação e com coragem, procurando ver quais são os bens eternos que estão contidos nas suas atitudes. Abençoa, Senhor, esta mulher que cuida de um doente. Às vezes ela se cansa, se irrita, mas ensinai que o melhor que ela pode construir, que ela pode acumular sobre si, é o amor, é a entrega gratuita, não para receber nada em troca. Toca, Senhor, aquelas pessoas que às vezes esperam recompensas, tanta gente esperando recompensa. Jesus, tu dissestes que aqueles que já recebem a recompensa na terra não tem mais recompensa para receber de ti. Mas nós queremos as tuas graças, Acumula na nossa vida, Senhor, coisas que nós levemos para o alto, para o nosso encontro definitivo contigo. Que no dia da nossa morte nós possamos chegar diante de vós com todos esses tesouros acumulados na nossa vida e ali recebamos mais ainda de ti. Durante esta oração, Senhor, vinde na realidade de cada pessoa, de cada homem e de cada mulher que está aqui conosco, comigo, nesse momento. Fala, que o Teu Espírito Santo fale, realize esta obra, realize essa obra. Cante comigo para encerrar. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor. Vamos consagrar os nossos ouvidos
Os meus ouvidos são para ti, Senhor. Os meus ouvidos são para ti, Senhor. Os meus ouvidos são para ti, Senhor. Os meus ouvidos são para ti. Abre os meus ouvidos, Senhor, os nossos ouvidos para a tua palavra, e fecha os nossos ouvidos. Fecha os nossos ouvidos para aquilo que não é a tua palavra. Eu tenho muito forte, meus irmãos, nesse momento, essa graça de Jesus, agora fechando os nossos ouvidos para aquilo que não é a palavra dele. Se você acredita nisso, quer isso, deseja essa graça, coloque as mãos sobre os seus ouvidos e diga: Senhor, fecha, abre para ti, fecha para os falsos profetas, abre para o pastor, fecha para os mercenários. Há entre nós pessoas que têm escutado vozes que não é a voz do pastor. Entregue-se a Deus agora. Isso aqui que eu estou fazendo não é um julgamento, eu estou recebendo uma palavra e quem tem que comprovar isso é você, né? É o próprio Espírito Santo que fala ao seu coração. Não sou eu que vou dizer a você o que fazer. Você abre, você é adulto o suficiente, adulto espiritualmente, ou mesmo que não seja, mas agora nós estamos sob a égide, sob um clima de graça. Toda vez que nós rezamos, Deus fala, Deus realiza. Não descreia disso. Então é Ele mesmo alertando que nós escutemos a verdade. Cuidado, cuidado, porque toda mentira virá à tona. E serão envergonhados os mentirosos e aqueles que acreditaram também nas mentiras porque não discerniram bem, também serão envergonhados. Senhor, que no momento certo nós sejamos exaltados, mesmo que a gente tenha que se humilhar em algum momento, reconhecer que erramos. Tenha misericórdia de nós. Os meus ouvidos são para ti, Senhor. Os meus ouvidos são para ti, Senhor. Os meus ouvidos são para ti, Senhor. Os meus ouvidos são para ti. Faça uma oração de renúncia agora. Eu renuncio todas as vozes que não vêm de Deus. Eu renuncio. Dá-me a graça, Senhor, de discerni-las claramente. Que elas sejam ruidosas aos meus ouvidos. E a Tua palavra, pelo contrário, Senhor, entre nos meus ouvidos com suavidade. Mesmo que com contundência, com exigência, mas entre em mim. Não adianta nada, Senhor, escutar vozes agradáveis se elas não forem verdadeiras. E existem muitas vozes agradáveis mentirosas, mas elas haverão de vir à tona no momento certo. Que este momento na nossa vida seja o momento em que nós já as escutamos, porque se nós conseguirmos discernir no momento em que ouvirmos, isso nos poupará de muito sofrimento, de muitas dores e adiantará nosso crescimento. O Senhor derrama a graça de acelerar agora o crescimento pela escuta da palavra, somente da palavra de Deus e daquilo que ela pode trazer para você. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sinto essas graças derramadas sobre nós nessa noite. E é tão bom, Senhor, receber de vós estas graças. É o Teu Espírito Santo mesmo que abre o nosso interior. Abre o nosso interior para Ti, fecha nossos ouvidos para o mundo. Por isso nós cantamos.
Os meus ouvidos são para ti, Senhor. Os meus ouvidos são para ti, Senhor. Os meus ouvidos são para ti, Senhor. Os meus ouvidos são para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Um instante de silêncio, deixando que esta palavra faça, né? Tudo aquilo que Deus nos disse por meio da palavra lida, proclamada, mas também por meio daquilo que nós escutamos carismaticamente na oração, tudo isso seja sedimentado no nosso interior pela própria ação do Espírito Santo. Se você debruçar-se sobre esta palavra, ficar aí, alguns instantes de silêncio são suficientes para que Deus faça. 1 minuto para Deus é como 1000 anos, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor é o Senhor do tempo, a sua obra na nossa vida. Experimente o silêncio, sentindo mesmo essa palavra de Deus agindo no seu interior. E eu tenho certeza que não por esse momento somente que nós vivemos, mas pela ação direta de Deus na sua vida, ela dará mais um passo na direção da conversão, da transformação e da santidade que você tanto deseja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.